Richardson, Everton, Marinax na SAF do Vasco, subiu no telhado? Subiu sim, Richardson. Bora explicar um pouquinho desse contexto, né? Desde o princípio está muito claro que ou o Marinax fechava com o Vasco ou fechava com o São Paulo. A negociação mais antiga é com o São Paulo. O Vasco entra bem depois, meio que de carona também por conta de um engajamento gigante do torcedor cruzmaltino. O filho do Marinax adorou a ideia de, se dependesse do filho do Marinax, o Miltiades Marinax, o acordo seria com o Vasco. O Miltiades, apaixonado pelo Rio de Janeiro, queria morar no Rio e queria que o pai comprasse o Vasco para que ele assumisse o clube, tá? Mas o Evangelos Marinax e o Edu Gaspar trabalham em outra frente. Eles entendem que o melhor negócio é esse com o São Paulo na base, sem assumir dívida nenhuma, sem responsabilidade de uma série de pendências. A grande novidade da semana é de que o Evangelos Marinax já está em busca de um escritório de advocacia em São Paulo. Ele está cotando os principais escritórios de advocacia para que ele possa contratar esse escritório, e esse escritório vai cuidar de toda a documentação que está sendo redigida para o contrato entre São Paulo e Evangelos Marinax, tá? Mário Vitor e o Bruno, que você sabe, a negociação está avançada mesmo. Mário, comecei o programa falando sobre o Brian Rodrigues, deixa eu trazer mais atualizações. Sem o Brian, o América aceitou a proposta de 7 milhões de dólares, mas condicionou a saída do Brian Rodrigues à metade do ano. E o Vasco precisa de 2 pontas agora. O Bruma já era uma negociação que existia há mais tempo, tá? Jogador português, que surge no Sporting, roda por vários clubes, e é bom jogador, tá? Ele é titular absoluto lá no Braga, tem, na atual temporada, 13 gols, e deixa eu só pegar o número de assistência, só para trazer a informação direitinho. Ele nasceu em Guiné-Bissau, mas acabou se naturalizando português, jogando pela seleção. 31 partidas, 13 gols e 8 assistências, tá? Chegou a ficar suspenso lá no futebol português por sair em defesa do Robson Bambu, que estava sendo vítima de racismo. E aí, estava contando agora há pouco que o Hugo Cruz, que é fanático pelo Sporting, acompanhou bem de perto o surgimento do Bruma, chegou a dizer o seguinte, ó, ele é muito, mas muito bom, baita contratação, nível demais para jogar o Campeonato Português, só não foi melhor na carreira porque o empresário o prejudicou. Na época, com 17 anos, o Sporting fechou um contrato com ele por 2 anos, mais 2 anos de opção, ainda nem estava no profissional. Aí ele conta um pouquinho da carreira, da trajetória, chegou a ser estrela das seleções jovens de Portugal, no Galatasaray, depois teve problemas de adaptação. E aquilo que seria uma carreira de topo não se confirmou. Mas na volta a Portugal, ao Braga, já bem mais maduro, tornou-se um jogador de alto nível. Poderia estar de titular em um dos grandes daqui. Tem muito bom nível. É um ponto esquerda com pé direito, tá? Tem muito jogo interior também, finalização não é das melhores, mas é muito forte no 1 contra 1 e na transição. É rápido e tem recurso técnico. Intenso, nunca se esconde do jogo. Defensivamente cresceu muito nesse regresso a Portugal, antes nunca colaborava para defender, tá? Para mim, ele nem chegou ao Vasco, mas se contratado já chega, tornando-se um dos melhores jogadores do elenco, é o que diz o Hugo Cruz, que torce pelo esporte, mas também no Brasil é vascaíno, beleza? 30 anos de idade, muito bom jogador, pertence ao Braga. A proposta feita pelo Vasco ao Braga é inferior aos 7 milhões de dólares que o Vasco ofereceu ao América do México pelo Brian Rodrigues. Negociação com o Brian já melou, porque o América até topou 7 milhões de dólares, mas só aceita liberar o atleta na metade do ano, e o Vasco precisa de atacantes no plural nesse momento, pelo menos 2, tá? Outra coisa que eu queria contar para vocês, o Wendel. É sul-americano, porque o Vasco tem muitos sul-americanos dentro do elenco. Então, os caras conseguem se entender perfeitamente. Então, o Bruma, por exemplo, é um jogador que é português, chegaria aqui, não teria a barreira da língua. A questão do Brian é essa que eu te falei. O presidente do América do México ficou demorando, ficou de lenga-lenga. A proposta que o Vasco fez foi na terça-feira. Ele só respondeu hoje. No dia 12, a janela do México fecha. E aí ele inventou que só venderia no meio do ano porque não tem outra peça de reposição. E no final das contas, a grande verdade é que o Vasco se adiantou. Por quê? O Vasco já tinha negociação em andamento com o Bruma. Ah, você não quer vender o Brian, não? Show de bola. Eu estou indo embora. Ele perdeu 7 milhões de dólares por um jogador entre 60% a 70% dos direitos econômicos dele, e o jogador que vai ficar lá insatisfeito, porque o Vasco já tinha acertado base salarial com ele e iria pagar mais do que ele ganha na América do México.
Legal. Bom, podemos botar já a Raíza Simplício aqui na resenha com a gente, né? Já temos a Raíza aí para botar na roda. Você vai falar, Gabriel. Cadê o áudio do Gabriel aí? Para saber o seguinte, saber o que Pedrosa acha da possível contratação desse jogador pelo Vasco. Armindo Tué na Bangna. Tem alguma coisa aí estranha, cara. Ô, Papa, eu tô no YouTube pô. há mais de 5 anos. Você acabou de falar dele. Não, Você acabou de falar dele. Papa, O nome dele YouTube, não tem nada a ver com Bruma. O nome dele eu tô no não tem YouTube há nada a mais ver de com 5 Bruma. anos. O nome dele é outro, né? Olha o nome dele é Armindo Tué na Bangna. Que loucura. E ele comemora gol, Papa, assoprando o balão, cara. O cara é doidinho. Rapaz, tá caindo uma tempestade lá em Santos, hein? Tá caindo uma tempestade lá em Santos na apresentação do Neymar. E o pessoal tá pegando chuva. Pede para nossa produção aí. Pede para nossa produção aí procurar a foto dele, que eu botei aí nas redes sociais. Vai lá no Twitter. Ele assoprando. Ele faz gol e assopra uma bola assim, um balão. É balão que ele tá soprando, né? Esse negócio aí é balão soprando. É soprando balão. Bom, tá aí o Bruma, que é o jogador de 30 anos. Atacante da onde mesmo? Do Braga, né? Da onde que ele é? Onde que ele tá mesmo? Braga. Do Braga. Cidade cheia de brasileiros, né? É africano, conhecida né? como Braguil. Português, né? O pessoal chama de Braguil lá. A Braga, porque é cheio de brasileiros lá. Então, ele é atacante do Braga, o Bruma, de 30 anos, que está na mira do Vasco. É isso aí. Com números muito bons na temporada que a gente trouxe aqui e o Pedrosa trouxe as informações completas sobre esse interesse do Vasco. Gente, cadê a... E a negociação está muito próxima realmente de estar acontecendo. Bruma deve ser o novo reforço do Vasco para a temporada de 2025 e falta apenas um ok para que possa ser anunciado. Ele que na atual temporada tem 31 jogos, 13 gols e 8 assistências, ou seja, 21 participações aí. Rapaz, que média excelente aí, a melhor temporada de sua carreira em relação à participação de gols. O Bruma aí realmente indo muito bem. A matéria do GE sobre o Bruma, né? O Bruno Murito e o Tébaro atualizaram 00:07, né? Há pouquíssimo tempo, digamos assim. A gente estava dormindo até quando saiu essa notícia aí em relação ao Bruma, é que o Vasco formalizou a proposta com exigências do Braga e ficou a um passo de conseguir anunciar esse jogador. Segundo a matéria do GE, a diretoria vascaína atende condições dos portugueses, ajusta valores, metas e aguarda ok para concluir a contratação do seu 6º reforço para a temporada de 2025. Segundo informações, o Vasco está um ok de fechar com Bruma, atacante do Braga de 30 anos de idade. As negociações avançaram nas últimas horas, o Vasco aceitou as condições apresentadas pelo Braga, ajustou valores, metas e formalizou a proposta para a compra em definitivo do jogador da seleção portuguesa. A diretoria espera uma sinalização positiva por parte do Braga para dar o negócio como fechado. O Vasco propôs pagar 6 milhões de euros, aproximadamente ali 35 milhões de reais pela aquisição de Bruma, mas as negociações incluem metas, que no caso são coletivas e individuais, que podem subir esse valor, como classificação para a Libertadores, um título nacional, ou seja, Brasileirão ou Copa do Brasil, e jogos como titular e participações em gol do atacante. Aí, o pagamento seria feito em 6 parcelas, e aí o aumento do valor inicial, exemplo, se o Vasco fosse pagar, por exemplo, só um exemplo para vocês entenderem, se o Vasco queria pagar 10 milhões iniciais, né, de entrada ali, eles pediram, por exemplo, 18. Então o Vasco foi lá, aceitou, ajustou. Eu dei um exemplo aqui de valores, não exatamente isso. Quando a gente tiver esses valores específicos, a gente vai estar passando para todos vocês. Mas a expectativa do Vasco, inclusive, é anunciar o acerto nesse fim de semana, ou seja, ou hoje ou amanhã, e aí tirar essa concorrência toda que tem de vários clubes aí querendo o atleta. Jogador que tem passagem pelo Sport, né? Foi revelado pelo Sporting, tem currículo pelo o Galatasaray, Real Sociedade, também o RB Leipzig, PSV e Fenerbahçe.
E aí o Vasco, com Bruma, iria encerrar ali a procura por um ponta esquerda titular. O Bruma viria para fazer essa função. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil. E lembrando que hoje tem jogo do Vasco também. Vasco da Gama vai enfrentar a equipe do Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Se vencer esse jogo, o Vasco pode ficar na liderança e vai ficar, no caso, na liderança, nesse caso, vencer esse jogo do Volta Redonda, que hoje é o primeiro colocado do Campeonato Carioca. A provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira e Lucas Piton, Jair, Tietê e Paulinho. E um pouco mais à frente, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Pablo Verrete. Essa é a provável escalação do Vasco. Já o Volta Redonda com o goleiro Jean, Caio Tenório, aquele mesmo, ex-Vasco, Gabriel Bahia, Fabrício, Juninho Monteiro, Pierre, Robinho, Luciano Naninho, Chay, Eliardo e MV. Então, portanto, esse é o provável time de Vasco e também de Volta Redonda. Se inscreva no canal, deixa o like. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis, rapaz. Falta muito pouco, bater 50 mil, hein? Fui!